Seja bem-vindo a mais um Keep Podcast. Eu sou o Leandro Altafim e antes de apresentar o meu convidado de hoje, já peço para vocês curtir a entrevista, compartilhar, isso faz com que o YouTube entregue o nosso conteúdo para mais e mais pessoas. Vou deixar meu convidado se apresentar. Conheço ele já tem muitos anos, vamos falar de um assunto que é muito importante. Tenho certeza que vai ser um conteúdo que pode transformar muitas vidas, que esse é o nosso propósito, conectar pessoas por meio de história. Quem não conhece, chama Eduardo, mas eu conheço como Dudu. Dudu do Martins, que eu conheço. Verdade. Muitos anos, né? Muitos anos, né? Cara, muito obrigado por você ter aceitado o convite, da gente conversar sobre um assunto tão pesado, né? A gente até fez conversou um pouquinho antes, eu fui tentar entender que eu sempre tive essa vontade de conhecer esse universo sombrio, né? Que a gente pode falar que é a questão do crack, mas que envolve também outras drogas. Então você apresenta aí para quem está assistindo a gente. Obrigado, né, Leandro, pelo convite, né, cara? Igual você falou, um assunto delicado, mas vamos lá, né? Meu nome é Eduardo, eu tenho 35 anos de idade, sou pai de 3 filhos, né? Sou empresário, estudante de psicologia e sou fundador do Projeto Restaura, né? E eu resolvi participar disso porque é um assunto delicado, onde ninguém quer falar, mas eu acho que hoje toda família tem alguma pessoa que tem problema com vício, que seja álcool ou outras drogas, né? Então é uma oportunidade da gente estar alcançando pessoas, quem sabe poder ajudar alguém. E é legal você falar isso, porque tudo que é químico, se for, não deixa, pode ser viciante, né? Então, igual você falou, tem gente que é viciado no crack, viciado na cocaína, viciado na maconha, viciado no álcool, não deixa de ser um vício, né? Aqui não é só uma casa que aceita pessoas que são viciadas em crack, né? Que tem também de outras drogas também. É álcool e outras drogas, né? Tá independente de álcool, de cocaína, de crack. E como começou você nisso aí? Como que foi o seu início? Com quantos anos? Você falou que você tem 35 anos, com quantos anos você começou? Cara, então, a minha história começou com 13 anos de idade, né? Eu tinha um primo que era usuário de maconha e aí um dia eu resolvi experimentar, né? Eu tinha acabado de sair de uma escola que era no meu bairro, né? Colégio Afonso Arinos, que era uma escola com pouca gente, e fui pro Bueno Brandão, né? E lá eu comecei a ver isso e eu vi que os caras mais despachados, né? Os mais populares da escola usavam. E aí me gerou uma curiosidade, já tinha esse primo meu, né, que mais pra frente eu vou contar um pouco da história dele, né, que também teve problema com droga e hoje ele é falecido, né, finado. Então assim, eu vou contar mais pra frente um pouco da história dele, mas foi a curiosidade. Foi a curiosidade, eu experimentei maconha com 13 anos. Muito se fala que a maconha, tem aquele ditado, né, a maconha é a porta para as outras drogas, vai só aumentando. Você acredita nisso, pela sua experiência? Acredito, não só pela minha vivência, sim, mas por todos que eu conheci, que hoje tem problema com droga, começou com a maconha, né? É aquela velha história, né? Ah, não, é natural, não faz mal, não vicia, né? Mas ali é a porta de entrada para esse mundo sombrio. Como que foi o seu início que você sentiu que você realmente estava viciado no crack? Qual foi as perdas que você teve? Quais foram as dificuldades? Como que você lidou com isso no começo? Você falou que você começou com 13 anos, né? Com 13 anos eu experimentei a maconha. Agora com 15 anos, né, foi quando eu tive o contato real com a droga, né, que eu comecei a usar. E aí para chegar no crack foi muito rápido, né? Eu comecei a andar com a turma. A minha história é o seguinte, com 14 anos de idade eu já trabalhava, carteira assinada. Com 15 anos meu pai me deu uma moto e essa moto me levou a amizades que não eram do meu nível social, né? Então assim, eu comecei a andar com pessoas que tinham dinheiro, tinham condições, né? E ali eu entendi que eles usavam droga e achavam que aquilo era normal e eles me apresentaram a química. A classe mais alta te influenciou. E o engraçado é que o preconceito sempre vem do favelado, né? Ah, tá andando com aquele povo do bairro, ah, tá andando com aqueles meninos que o pai é pobre, né? No meu caso foi o contrário, né? A turma que eu andava é filho de médico, é filho de diretor de multinacional, né? E foram eles que me apresentaram a droga. E era frequente? Qual que é a sensação do crack? Por que é o crack hoje? A gente sabe que existe também drogas tão complicadas, tanto quanto o crack, mas por que o crack leva tanto a ruína, mais que às vezes que a maconha, mais que às vezes a cocaína? Qual que é o que tem nesse mundo do crack? Então,
O negócio do crack, Leandro, é porque hoje em dia o acesso é muito fácil, né? E a sensação de liberdade que ele dá, né, ela é 10 vezes mais forte que a cocaína. Então o primeiro contato que a pessoa tiver com ela, facilmente ela vai se viciar, né? A maioria que está aqui hoje no projeto conta esse histórico, né? O primeiro contato já viciou. É um amor à primeira vista, assim, a sensação de liberdade, o prazer que ela dá, né, se equipara aí nem tem como falar assim, mas assim, é 10 vezes melhor do que ter relação sexual. E ao mesmo jeito que ela dá o prazer, ela vem depois digamos que a bad pós, que faz ter a continuidade. Vem a depressão, né? Mas assim, é uma droga que o efeito dela dura muito rápido. Então, ela assim, sobe e cai muito rápido. É muito rápido. O cara acaba de usar ela, você dá um trago ali, ela te leva lá em cima e a hora que volta já só vem a fissura. Então eu falo assim, no começo é prazer. Eu falo que eu fumava com meus amigos, né? Na época quando a gente começou, misturava na maconha, né? Fumava mesclado. E aí a gente fumava e ia pra festa no Cajubá, ia pra festa onde tava todo mundo e ninguém nem via. E aí depois aquela liberdade virou uma prisão, porque você começa a ter paranoia, ela não dá mais prazer. O usuário de crack, ele não tem prazer, ele tem fissura, ele tem compulsão. E o que é bom, a gente começou bem no começo, o que é uma dica? Você contou um pouco da história, vamos pegar que essa mensagem está chegando para pessoas mais novas que estão começando ou que tem gente que está começando, o que é uma dica que você pode dar para quem está iniciando nesse mundo, tanto pela sua experiência quanto pela experiência que você tem vasta aqui das pessoas que você atende aqui na casa? Então, eu tenho 3 filhos, cara, eu sempre falo com meus filhos, sabe? Primeiramente a gente tem que ser amigo dos nossos pais, escutar nossos pais, né? Eu sofri muito na vida por causa da minha dependência química, graças a Deus meus pais nunca me abandonou, né? Mas assim, não se envolvam, né? Quando um amigo te chamar para fumar maconha, para experimentar uma bala, um doce, sai fora que ele não é seu amigo, né? Isso aí vai te levar para o caminho de morte, pode ter certeza que a consequência vai vir, né? De todo mundo que experimentou, 99% vicia, né? Então assim, está em tempo, pede ajuda para sua família, né? Procura um grupo de autoajuda, uma igreja, né? Enquanto você está no começo, porque isso vai te trazer uma consequência drástica. Isso é legal, que você falou, um ponto importante, né, que você está falando, a questão da gente ter a consciência que a gente está viciado, né? Você viu hoje que é difícil a pessoa ter essa autoanálise, falar assim, cara, eu preciso de ajuda, e chegar na família e falar assim, eu tô passando por isso, eu preciso de ajuda e tal. Você sente que falta um pouco essa relação da família com o dependente que está começando? Na minha época, a minha família não tratava muito essas coisas, sabe? Eu tinha um tio que era dependente aqui, mas nunca minha mãe chegou para mim e falou, ó, seu tio usa droga, por isso que a vida dele tá assim, né? Hoje os adolescentes, essa juventude nossa, eles têm muito acesso à informação, à internet, né? Mas os pais têm terceirizado essa responsabilidade, né? Poucos amigos meus que sentam com o filho na mesa e falam, meu filho, a droga é assim, as consequências são essas. Né, eu mesmo não tive essa instrução, né? Depois que a minha família descobriu, eles foram buscar ajuda para me ajudar, né? Mas nunca ninguém sentou comigo e jogou aberto. Falou, Eduardo, se você fumar maconha, você vai acabar assim, assim, você vai ser preso, você vai perder emprego, você vai perder família. Nunca ninguém teve esse assunto aberto. Você lembra de um caso seu que você fala assim, cara, realmente você olhou e falou assim, cara, eu estou no fundo do poço. Você lembra da situação onde foi meio que foi uma virada de chave? Você já foi internado? Quantas vezes você foi internado? Como foi esse processo? Tem quanto tempo que você está limpo? Agora tem 2 anos e 9 meses. Você teve uma recaída, a gente vai entrar na recaída. E antes da recaída? Eu fiquei vários anos limpo, assim, ficava um ano, tinha uma recaída, 2 anos, não tinha uma constância, né? Eu falo que a minha luta contra as drogas é desde os meus 18 anos, né? Com 17 anos de idade, foi a primeira vez que eu reconheci que eu estava com problema. Como é que foi? Né? Deixei de trabalhar, né? Deixei de fazer as coisas que tinham que fazer, escola, né? E aí a hora que eu vi, eu estava usando droga todo dia. Né, comecei a tirar as coisas de dentro de casa. Você chegou de tirar as coisas dentro da sua casa? De dentro da minha casa, roubado, meu pai e da minha mãe. Né, eu nunca fui de roubar na rua, prejudicar ninguém. Eu falo que o maior prejudicado da minha história foi eu mesmo. Eu tenho uma frase que eu falo assim, a pessoa que mais fez mal
Pra mim, sou eu mesmo. A gente tem que ter essa consciência. Não falo em relação à droga, eu falo em relação a tudo. É a gente mesmo, né? É a nossa responsabilidade, né? A família é afetada, é prejudicada, mas quem mais sofre é o dependente, né? Porque, assim, é um sofrimento que a pessoa não tem força para sair sozinho. Você falou uma coisa que também é interessante. A questão de você ficar um período limpo, digamos, é o termo que se usa é limpo, né? Tempo limpo, você fica um tempo limpo e depois você acaba que num descuido você volta. Por que você acha que isso acontece? Eu falo que a pessoa, se ela não tiver uma constância, não tiver Deus, não tiver um processo, um programa de recuperação, ela volta a usar. Porque a retirada da droga, ela deixa um vazio muito grande. E aí a gente tenta preencher esse vazio com coisas materiais, com mulher, com viagem, com um monte de coisa. E nada disso preenche o vazio que a droga deixa. Eu sempre falo com os meninos aqui no projeto isso. A única coisa que preencheu esse vazio em mim foi Deus. Né? Eu nunca fiquei esse tempo limpo que eu tô agora. Né? A última vez que eu estava limpo agora foi 2 anos e 5 meses. Como é que foi essa recaída? A minha recaída foi porque eu me perdi. Comecei a me afastar da igreja. Eu não estava buscando mais um grupo de autoajuda. Isso você está falando, eu te perguntei quantas vezes você ficou internado? Eu passei por 3 internações, nenhuma concluída. A que eu fiquei mais tempo foi 2 anos, foi 2 meses e 10 dias. Você ficou 2 meses e 10 dias? Internado. E aí eu saí dessa internação, fiquei limpo 1 ano e 8 meses. Só que aí eu não busquei ajuda, não ia na igreja. É isso que eu vou te fazer uma pergunta em relação a isso. Primeiro passo para poder sair das drogas, qual que é? Pedir ajuda. Assumir que tem um problema e pedir ajuda. Seja para quem for. Para a mãe, para o pai, para um amigo. Ligar num número de narcóticos anônimos. Tem uma linha de ajuda hoje. Hoje tem várias ferramentas. Na minha época, na minha primeira internação com 17 anos, quando eu saí não tinha tantas ferramentas igual existe hoje. Hoje tem o CAPS, hoje tem os grupos de autoajuda, mas o primeiro passo, a partir do momento que a pessoa detectou que ela está dependente de qualquer droga, que seja o álcool, é pedir ajuda para alguém. Como que você dá de dica de como você identificar, a pessoa se identificar que ela está com problema? Então, cada um tem uma forma, porque o mais difícil é a pessoa admitir. Admitir. Como que a pessoa consegue? A negação, assim, é muito grande na vida do dependente químico. A vida dele está fundada, ele tá ali, perdeu o emprego, o casamento acabado e ele não admite que ele tem um problema. Eu falava muito isso, falava, não, eu não sou viciado não, eu paro a hora que eu quiser. Mas aí eu cheguei num ponto de sofrimento, Leandro. Ponto de sofrimento. Falei, nossa, cara, tão novo assim, né? Eu vendo meus amigos tudo afundado, todo mundo sem trabalhar e os outros amigos tudo deslanchando na vida. E aí eu pedi ajuda. Falei pra minha mãe, falei, ó, eu tô com problema com droga. Você lembra desse dia? Lembro. Como é que foi? Conta um pouco pra gente. Foi muito triste, assim, porque eu sempre falava que quando eu fizesse 18 anos, eu ia sair de casa, que eu ia ser independente, que eu ia ter minha própria casa, né? Um cara começou a trabalhar muito novo, né? E aí, a princípio, eu não pedi ajuda para internar, porque eu também achava que eu não precisava desse afastamento social. A internação nada mais é do que você passar um tempo fora da sociedade para se conhecer. Então eu achava que eu não precisava disso. Legal você falar um pouco da internação. O que é um pouco... A internação nada mais é que o que você acabou de falar. É o afastamento social para a gente ter um processo de desintoxicação e autoconhecimento. Legal. Então a internação ela só vai funcionar se a pessoa quiser. Ela pode passar 6 meses internada aí, se ela não mudar, se ela não se conhecer, a hora que ela pisar na rua, ela vai usar no mesmo dia. E como é que foi essa situação sua com sua mãe? Como é que foi esse dia aí? Então, na verdade eu pedi ajuda para ela, que eu estava com problema com droga, e aí ela me encaminhou para um psicólogo, né? Ele era especialista em dependência química, né? Apesar do meu preconceito, foi um cara que também tinha passado pelo problema, né? Ele tinha vivência naquilo, ele conhecia, né? Foi dependente de cocaína, estava limpo, né? Tinha passado em primeiro lugar na UF, então ele passou a ser uma inspiração para mim, né? E aí, mesmo estando no psicólogo, eu continuava fazendo uso. E aí um dia ele foi e falou, ó, Eduardo, a gente, né, tem uma parceria com a Fazendinha no estado de São Paulo, você não quer ir pra lá, né? E aquilo ali na hora, cara, me doeu tanto assim, porque eu falava, tava perto do meu aniversário, e eu falava pra minha mãe assim, que quando eu fizesse 18 anos eu ia sair de casa, ia ser independente. Só que eu já estava dependente da droga. Você queria ser independente, você queria ter a liberdade, mas você já estava preso na droga. Preso, foi a maior prisão da minha vida. E quando ele falou aquilo, cara, eu não pensei 2 vezes. Falei, não, eu preciso.
né? Eu preciso desse tempo para mim, eu preciso sair fora, mudar as amizades, né? Preciso dar uma desaparecida, assim, fazer uma mudança geográfica, porque do jeito que tá eu vou acabar morrendo, né? Vou acabar, né, acabando com a minha vida. E aí eu fui para esse lugar, né, chama Veredas, né, até da congregação cristã, né? E aí eu cheguei lá, eu era o único de menor, né? Tive muito problema para adaptação lá, né? Eu falo que Deus é tão bom que na época que eu fui para lá, através da minha ida para lá, foi 2 amigos meus aqui de Uberlândia, né? Não vou citar nomes, mas gente que fez parte da minha história. Desses 2 amigos meus, um hoje mora fora do país, né? Eu acho que ele ainda continua fazendo uso, outro mora aqui em Uberlândia, tá fundado, né? Tá fundado? Assim, tá fundado, né, então cara? Você a família foi a dele vive me pedindo ajuda, e eu, apesar das minhas recaídas, eu nunca desisti, né? Porque muita gente entrega, né? Isso então... é legal que você falou, cai, isso não quer dizer que você não tenha a possibilidade de levantar de novo, né? Isso aí é uma coisa interessante das pessoas que estão ouvindo saber, né? A partir do momento que você tem recaída, isso não quer dizer que é o fim. Isso pode ser o início, pode ser o trampolim de você sempre estar lutando, né? Uma luta, teoricamente, a gente pode falar que é uma luta diária que você tem que ter contra você mesmo, né? É uma luta diária pro resto da vida, né? É uma luta diária pro resto da vida. Eu falo porque a gente vê casos aqui hoje no projeto, gente aí que já ficou 15 anos limpa e volta ao uso, né? E a ciência não explica isso, né? Para a sociedade é falta de vergonha na cara, é vagabundagem, mas a dependência química ela foi diagnosticada como uma doença, né? Hoje você pode pesquisar lá que a dependência química ela é uma doença. E como que foi a sua inclusão na sociedade a partir de quando você estava limpo? Como que foi? Você sentiu preconceito? Como que é? Até que você falou que hoje a questão da sociedade, isso pode ser, o cara é um drogado, né? É muito simples a gente virar e falar, usar o termo, o cara é um drogado. Mas não é um cara, é um ser humano, né? Então a gente não tem muito essa empatia pela dor, porque, igual você falou, vou repetir, isso é uma doença. Como que foi essa inclusão na sociedade? Então, eu tomei liberdade agora de começar a contar minha história, porque eu nunca contava, né? Foram poucas vezes que eu contei minha história, porque existe preconceito, né? Então, por não contar minha história, não é que eu não seja mentiroso, que eu seja mentiroso, é porque realmente eu não preciso sair expondo para todo mundo. O preconceito, ele existe sim, né? Eu sinto isso na pele todo dia, né? Apesar de hoje ter 2 anos e 9 meses da minha última recaída, e foi uma recaída de um dia, de uma noite, né? Eu sou julgado por todo o meu passado, né? Hoje as pessoas que iam dentro da minha casa, quando descobriu do meu problema, afastaram, né? Às vezes meu filho me pergunta, pai, por que o fulano não vem mais aqui em casa, né? E aquilo me dói. O dia que você caiu? Pelo dia que eu caí, né? Porque teve uma exposição, vou contar isso mais pra frente, como que foi minha última recaída. Pode contar, qual foi a sua última recaída? Eu tava muito bem, né? Eu fui pra igreja, eu falava que eu nunca ia virar crente, né? Mas a minha esposa me levou pra igreja, e aí a gente fazia parte lá do Ministério de Casais, fazemos parte ainda, né, do Ministério de Casal. A gente era envolvido em várias áreas lá, inclusive a área social, né? Só que do nada assim eu comecei a me perder, Leandro. Falo com problema financeiro, né, um monte de coisa. E aí um dia eu resolvi beber. E a cerveja, cara, para quem tem problema com química, ela é o gatilho, né? Beber você vai usar, né? É rara a pessoa que tem problema com droga beber e não ir usar droga na mesma hora. Vou só te interromper, mais uma dica então. Tá no processo de limpeza, né? Vamos digamos, de limpeza, álcool zero, né? Álcool zero, cara. Eu falo que muita gente hoje trabalha com redução de danos. Para mim nunca funcionou. E para muita gente que eu conheço não funciona. A pessoa sair da química e ficar só fumando maconha, ou então parar de usar a química, usar maconha e ficar só na bebida. Uma hora ela vai voltar. Uma hora assim junta. E aí você pegou, bebeu e que rolou? Aí eu bebi e usei, cara. E aconteceu de uma pastora da nossa igreja ligar para minha esposa e falar, Ellen, sai de casa agora. Acabaram de ver o Eduardo pegando droga perto da Uai Martins, né? Me viram, alguém passou e me viu. E ligou para essa pastora. E eu falo que essa pessoa que ligou, embora eu nunca fiquei sabendo quem seja, eu todo dia oro por ela e agradeço a Deus. Porque eu precisava daquela exposição. Eu falo que aquilo ali foi meu fundo de poço. Aquilo ali foi meu pior dia de uso. Foi o dia que eu me senti envergonhado, o dia que eu me senti derrotado, o dia que eu vi que eu precisava realmente me posicionar, buscar a Deus e mudar minha história. Foi esse dia que tem 2 anos e... 2 anos, 9 meses, hoje é que dia? Hoje é dia
Sei não, que dia que é hoje aí, parceiro? Não pode ir. Hoje é 6 dias. 2 anos, 9 meses, 6 dias. O pessoal fala, nossa, por que você conta o tempo? Porque cada um dia limpo para quem tem problema com droga já é uma vitória. Como é que tá escrito ali na parede aqui? Só por hoje. Só por hoje. Que tem, da onde que vem esse só por hoje? Esse só por hoje é um termo usado de Narcóticos Anônimos, que é um grupo de autoajuda, né, que eu faço parte, né, eu não posso falar por NA, é um grupo anônimo, trabalha um programa de 12 passos, que é baseado em Alcoólicos Anônimos, né, e esse só por hoje é quando você aprende a lidar com um dia de cada vez. Esquecer seu passado e não sofrer pelo futuro. Você acha que é uma coisa, isso a gente vê muito, as pessoas julgam muito o nosso passado, mas não quer dizer que o passado que trouxe a gente até aqui é o que vai levar a gente para o nosso futuro, né? Isso é uma coisa que ainda está no processo das pessoas tentarem assimilar isso, né? Todo mundo é medido, é pesado pelo seu passado, né, Leandro? Falar que a sociedade não julga a pessoa pelo passado, isso é mentira, né? Eu falo que até eu, às vezes, quando conheço uma pessoa assim, conheço o passado dela, eu já olho ela como se ela ainda fosse aquela pessoa, né? Depois de um tempo, hoje com a sensibilidade, com a percepção que eu tenho, pelas experiências que eu já passei na vida, eu consigo ver que as pessoas podem sim mudar, podem ser novas criaturas, então assim, mas você é julgado e medido pelo seu passado. O que você fez nunca vai apagar. As pessoas vão sempre tentar te lembrar. Qualquer situação que acontecer, eles vão tentar te lembrar quem que você era. E como é que você lida com isso? Hoje com mais facilidade, no começo eu tinha muita dificuldade. Qual que é uma dica que você dá para quem tem que lidar com isso hoje? Cara, é não se importar com o outro. Porque para Deus, cara, a gente nosso pecado já foi pago, entendeu? A gente não tem mais que carregar o pecado, o passado, entendeu? O que a gente fez não vai dizer quem que a gente é hoje, né? Então a pessoa que está passando por isso, né, às vezes está sendo excluída de algum grupo, a pessoa que às vezes está, né, sendo exposta aí por algum familiar, por ter bebido, ter usado droga no passado, é tentar deixar essas pessoas de lado. Qual que é a importância hoje da ambiência? Você está falando da questão de família, até de família, de amigos que às vezes criticam a gente pelo passado. A importância da ambiência também para quem é usuário também. Qual que é a questão da ambiência? Como que você enxerga o ambiente que você está para um dependente e para um pós-dependente? O dependente químico, o lugar que ele vai frequentar é lugar onde tem droga. E aí a pessoa depois, quando ela vai partir para um processo de recuperação, tentar mudar de vida, ela tem que mudar os hábitos, tem que mudar a rotina, né? Eu tenho pessoas que eu não vou mais na casa deles. Tem lugares que eu não vou mais. Que é e você não deixa de amar essas pessoas. Você ama, mas você não frequenta. Não deixa de amar, isso mas é também muito legal. Não vou lá. Não vou lá, principalmente quando eu sei que vai me gerar algum constrangimento, alguma situação que vai me remeter ao meu passado, vai me gerar dor, porque dói ainda, sabe? As coisas que eu fiz pelo uso de droga, né, para conseguir droga. Acaba que você tem essa opção, né? Você ainda tem um livre-arbítrio também de falar assim, cara, eu não vou acessar isso em mim porque eu sei que não vai me fazer bem. Esse ambiente não é bom para mim, não preciso ir, não preciso passar por isso. Isso tudo, a gente pode falar que isso tudo ela vem de uma raiz que chama-se autoconhecimento, né? Autoconhecimento. Autoconhecimento, para quem quer sair disso, para quem quer saber o caminho, é você se conhecer, né? É você se conhecer. Eu falo que assim, eu, Eduardo, como cristão, através da palavra de Deus, eu tive mais facilidade para me conhecer. E eu sigo um programa de 12 passos, né? Quem tiver oportunidade também, tiver curiosidade, entrar no site lá, www.na.org.br, né? Lá tem as leituras diárias, né? É o grupo de autoajuda que eu falo aqui, que tem salvado milhões de vidas pelo mundo. É um programa universal, e me ajudou muito, né? Através desse espaço, quem tiver curiosidade, interesse, for da área aí da saúde, ou até mesmo tiver com problema em casa com um filho. Ou saber que alguém que tem também esse problema. Todo mundo precisa, cara. Todo mundo tem alguém perto, um primo, um parente, um amigo, né? E hoje em dia aumentou mais os vícios, né? Hoje já tem casa de recuperação para dependente de Facebook, de Instagram, né? Isso pra mim é novidade, eu nem sabia, eu fui descobrir esses dias, né? Eu fui fazer um curso e aí já tem tratamento para dependente de jogo,
né? A galera que tá entrando aí no poker, vou falar também da minha experiência com isso aí. Quando a droga sai e fica vazia, a gente começa a buscar em outras coisas. Então, limpo, Leandro, eu perdi muito dinheiro jogando baralho. Entra um pouco nisso aí, eu não sabia. Entra um pouco nisso aí. Você tirou vamos dizer assim, você tirou um vício e você colocou outro vício. Você tira uma compulsão e arruma outra. É uma troca, você faz uma troca. Eu, no meu caso, foi a comida, né, Leandro? Cheguei a 142 quilos, né? Precisei fazer uma cirurgia bariátrica, que aí tira a droga, o vazio é tão grande, você busca coisas que dá prazer. Aquela satisfação momentânea. Aquela satisfação, prazer momentâneo. E aí eu busquei na comida, foi onde eu cheguei a 142 quilos. Você entendeu o tamanho que é o problema da droga, que não é a droga, é eu. O problema, a droga é só a cereja do bolo. O problema é eu saber lidar com essas compulsões, com essas obsessões. Então eu cheguei a 142 quilos. E nesse caminho eu conheci o poker, que é um jogo, hoje eles falam que é considerado o esporte da mente. Mas cara, é loucura o que acontece nessas casas de pôquer hoje, online. Então já existe casa de recuperação para dependente de pôquer, de jogo. Você saiu do crack, você foi para comida, você saiu e junto com a comida... Junto com a comida veio o jogo, baralho. Sempre trocando a questão dos vícios. Substituindo. Até que você também, mas você sentiu um viciado em jogo de pôquer? Senti. É a mesma coisa, a dependência é a mesma. Aquela busca por prazer assim incessante é a mesma. Eu falo uma coisa bem interessante, que a gente está na era da liberdade, mas a gente não quer assumir a responsabilidade. Porque a responsabilidade Deus dá, entendeu? Deus põe limite e a gente não quer ter limite em nada na nossa vida. Então, como a gente não quer limite, a gente não coloca Deus no nosso projeto. Aí, na hora que a gente está com um projeto, a gente não busca Deus no projeto, a gente quer fazer com a nossa força, que a gente é livre, a gente faz o que quiser e tá tudo certo e tal. Aí, na hora que vem a primeira pancada, parece que a gente questiona Deus. Deus, o que você está fazendo comigo? Aí Deus deve olhar para a gente e falar assim, eu te mandei você fazer isso? Você me pediu? Você me perguntou? Você me perguntou se era isso que eu tinha para você? Você quis fazer? Então a gente está todo mundo aclamando por liberdade, mas ela vem junto com a responsabilidade. Deus põe limite, a gente não quer isso. Cara, como que foi? Vamos começar agora para a parte da entrevista, do surgimento disso aqui, da casa. Fala um pouco de como que surgiu a sua ideia. Como que veio esse movimento para você ser agora, você serve, né? Isso eu acho que é muito importante. Então a gente começa a servir o outro. Então isso está muito enraizado dentro de você, não é à toa que você criou essa casa de reabilitação. Como que foi neste estudo? Então... rapidinho, eu vou ser chato de novo, mas eu preciso que você curte esse vídeo. Eu preciso que você compartilhe. Eu sei que é muito chato. O cara fica falando aqui, até as galinhas que tá aqui do lado não tá gostando de eu falar, mas eu tenho que falar porque isso faz com que o YouTube leve a mensagem para mais e mais pessoas. Olha que conteúdo rico que tá aqui. Então conto com a ajuda de vocês, compartilha, deixa seu like aí e se inscreva no canal aí, ativa o sininho que toda vez que tiver uma entrevista nova que a gente vai fazer toda semana, vai chegar uma notificação para você. Vamos lá, como começou? Então, sempre tive esse chamado para a área social, de ajudar as pessoas, era uma coisa que me fazia sentir bem, foi uma coisa que eu descobri que me dava prazer, mais prazer que a comida, mais prazer que o jogo, que a droga, era servir o outro, né? Então assim, é doidura a gente falar, mas era algo que me deixava bem. E aí quando eu estava limpo agora dessa vez, né, eu consegui ajudar algumas pessoas, e dessas pessoas eu conheci o Sebastião Henrique, né? Conhecemos ele na porta da Igreja Sal da Terra, lá da Centro-Oeste. Um cara que me pediu ajuda, levamos ele para uma clínica, ele ficou um tempo e a gente acompanhou. Isso aqui era um sonho dele, né? Ele sempre falava para mim, Eduardo, meu sonho é montar uma clínica de recuperação, onde as pessoas não precisam pagar, onde vai ser uma obra de Deus e a gente vai conseguir tirar outras pessoas do mundo das drogas. Eu falava, bacana, nossa, você vai ter meu apoio, eu vou estar nos bastidores. Só que o Sebastião teve uma recaída. Ele já tinha 27 internação, né? A gente tentou conseguir uma vaga para ele no começo da pandemia, uma clínica, não conseguimos. E aí ele acabou suicidando, tirou a vida dele, né? Nossa. E eu fui, né, na casa dele no dia, vi ele pendurado na corda lá, né? A família dele me ligou, naquele dia a gente estaria levando ele para uma clínica. E eu acho que pela culpa, pela vergonha, sabe, de tudo que ele fez nessa recaída, que também foi uma recaída de poucos dias, né? Mas ele acabou com tudo que ele tinha ganhado de doação para montar o sonho dele, que era uma clínica de recuperação.
ele vendeu as coisas, né? E eu acho que ele estava com tanta vergonha e tantas vezes já tentativas frustradas, ele acabou tirando a vida dele. E aí eu fui embora para casa desolado, né, cara? Falei para minha esposa, falei, nós vamos abrir uma casa de recuperação. Nós vamos abrir uma casa de recuperação. Deixa eu só voltar um pouco, que eu acho interessante a gente abordar isso também. A questão da recaída, o pior da recaída é o pós do que durante falo psicologicamente falando. Quando ele cometeu o suicídio, ele não estava sob efeito de droga. Não estava. Fazia 2 dias que ele não usava. Só que a bad foi tão forte e a depressão, a ressaca moral, né? Eu falo assim, durante o uso, você está anulando seu sentimento. Então, muitas das pessoas que suicidam por conta da droga, ela não suicida quando ela está usando ou sob o efeito do uso. Teoricamente ela está feliz, ela está feliz, ela está sendo preenchido a dor dela. Né? Eu falo que a gente anula. A droga ela é para anular, para a gente fugir da realidade. Então, depois, a hora que cai a ficha, as cagadas que fez, o que aconteceu, é que a pessoa entra no desespero e acaba cometendo isso, né? Qual que é o papel da sociedade nessa inclusão dessas pessoas que estão no processo? Você deixou bem claro aqui que a questão é todo dia uma luta, então existe processo. Eu acredito muito que Deus é Deus de processo, não só sobre as drogas, como tudo na nossa vida. E às vezes a gente não quer passar por um processo. Então o processo da saída da dependência química, ele é diário. Como que é a inclusão? Existe o preconceito? Como que é a inclusão desse pessoal na sociedade? Como que você vê a forma como a sociedade enxerga um ex-dependente? Tem muito preconceito, cara. É um negócio que assim, eu sempre falo com os meninos aqui, quando eles começam a entrar nesse processo de reinserção social, tudo que eles fizerem, cara, nós estávamos com um funcionário aqui e ele falou, na empresa que eu estou trabalhando, não vou falar que eu estou internado, que eu tive problema com droga. Eu questionei ele, falei, mas por quê? Ele falou, Eduardo, porque eu trabalhava em outra empresa e aí um dia sumiu um celular lá. Como eles sabiam da minha história, eu fui mandado embora na hora. E depois eles descobriram que não foi eu, foi o melhor funcionário que tinha roubado o celular, um cara que nunca teve problema com droga. Então, a partir do momento que você é exposto, que você for um dependente químico, você está sujeito a passar por esse tipo de preconceito, né? Então, a sociedade tem que entender o quê? Que a dependência química é uma doença, que a pessoa ela pode ter sim feito coisas horríveis para conseguir a droga, mas que a pessoa também merece uma chance, né? Muitas pessoas acham que isso aqui não é uma causa nobre. Não, dependência química não é uma causa nobre, que os caras tudo forte lá, tinha que estar trabalhando, tinha que estar funcionando, não entende que isso é uma causa nobre, que é uma doença, né? Eles preferem ajudar criança, idoso, outras causas que são nobres sim, mas que é tão importante, tão importante quanto a dependência química, né? Quanto a dependência química, porque são vidas. E você vai olhar o histórico aqui, a maioria vem de um pai alcoólatra, a maioria vem de um pai que saiu de casa, largou a mãe. Eu ia te falar isso, a questão da criação do pai, da mãe, pela sua experiência, onde que está o papel disso, da criação do filho e tal, dos problemas que eles tiveram? Eu ia puxar isso. Eu vou falar por mim, assim, que eu não posso falar pelo outro, a minha experiência, né? Eu tive um pai que sempre foi trabalhador, sempre foi honesto, mas meu pai bebia. Meu pai era alcoólatra, né? Meu pai chegou a um ponto, assim, dele chegar a tomar uma dose de vodka para ir trabalhar de manhã. Só que hoje faz mais de 23 anos que ele não bebe. Então, quer dizer, quando eu estava entrando no mundo das drogas, meu pai estava saindo. E ele fala que uma das coisas que fez ele sair, que deu força para ele, foi para ser exemplo para nós. Mas eu senti aquela ausência do meu pai em casa. Eu lembro que às vezes meu pai falava, ó, domingo nós vamos pescar. Meio-dia eu te pego aqui em casa, nós vamos pescar. Dava 1h da tarde, eu tava lá no portão e minha mãe, vem pra dentro, você sabe que seu pai não vai vir. Né? Então assim, mexe, tá? Mexe. A maioria dos acolhidos hoje do projeto que chega, quando você vai puxar o histórico deles, tem uma ausência paterna, tem alguma coisa ligada a esse relacionamento familiar, né? Essa base. Como que funciona? Vamos falar um pouco do projeto. Como que funciona esse projeto aqui seu? E esse projeto aqui deve ter espalhado no Brasil todo, né? Porque para quem não está assistindo a gente, para quem está assistindo a gente que não é de Uberlândia, em outras cidades, se procurar, acaba que tem outras casas também, né? Provavelmente sim. Então a pessoa tem que querer, né? Eu acho que a primeira coisa,
vê se você concorda comigo. A primeira coisa para a pessoa querer sair disso é ter coragem de tomar uma decisão. Deixa de ser uma decisão que a gente tem que tomar, né? A partir do momento que a pessoa pedir ajuda, ela vai achar. Hoje existe milhares, só que no bairro Morada Nova hoje eu acredito que tem mais de 6 ou 7 casos de recuperação. Então a pessoa, quando ela quer, ela acha um lugar, ela acha um jeito. Né? Eu estava te falando, o início desse projeto aqui foi por conta desse suicídio, né, do Sebastião Henrique. E aí Deus colocou isso no meu coração. Falou, não, você vai abrir uma casa de recuperação. E eu cheguei em casa, falei com a minha esposa, no primeiro momento achei que ela ia surtar. E ela falou, amor, vamos orar, se for da vontade de Deus. Eu falei, Deus, se for da tua vontade, né, me dá um sinal, fala comigo. Né, que eu acredito muito que Deus fala comigo, Leandro. É engraçado a gente falar, o povo fala, não, o cara é muito religioso. Não é isso, é porque Deus fala comigo. E aí nesse dia eu falei, não, eu tô ficando louco, né? Eu tô muito impressionado, o cara suicidou, eu nunca tinha visto ninguém amarrado na corda daquele jeito, né? Eu tô impressionado, isso é loucura da minha cabeça, pandemia, eu sem trabalhar, tô inventando moda. E aí no outro dia, cara, tanto que as coisas é engraçadas, no outro dia a Ana Cláudia Carrijo, né, esposa do Cacá, ela é a pessoa que me discipulou, ela é a pessoa que me levou para a igreja, né, foi minha primeira líder, né, meu primeiro pequeno grupo foi na casa dela. Do nada ela manda um dinheiro para mim e fala, Dudu, eu não sei porquê, mas Deus falou comigo para eu colocar uma semente na sua vida, e que através dessa semente muitas vidas vão ser restauradas. E aí eu falei, nossa Deus, tá aí, né? Tá aí a resposta. Mas eu falo que nesse 1 ano e 5 meses que a casa existe, muitas pessoas já passaram por aqui, tem muita gente funcionando lá fora. Esse é o propósito da casa, né? O projeto Restaura, ele tem 1 ano e 5 meses, já passou mais de 100 pessoas por aqui. A gente não consegue te dar assim quantas estão limpas, muitos tiveram recaído e agora estão limpos, né? Mas aqui dentro o que a gente quer fazer com eles é plantar uma semente igual foi plantado na nossa vida, né? Então aqui o trabalho aqui é de acolhimento, evangelização, tratamento da dependência química e reinserção social, né? Então a gente faz esse trabalho, cara, eu tenho certeza que temos feito com excelência, assim, porque quem quer mesmo e vem pra cá e busca ajuda com a gente, sai daqui e muda a sua história. E se a pessoa está aqui, aqui não é vamos dizer assim, um lugar que se a pessoa quiser sair, ela pode sair, ela tem direito assim, ela tem a opção de escolha se ela não quiser ficar aqui. Vocês tentam fazer de tudo para ela não ficar, né? Não, a gente tenta fazer de tudo para ela ficar. Para ela ficar, fala errado. É um tratamento voluntário, né? Hoje em dia eu acho que nem é mais legal ter involuntário, deve ter em outros estados, mas em Minas Gerais eu sei que nem não existe mais. A polícia tem fechado todas, né? Porque é um cárcere privado. Entendi. Né? O dependente químico não adianta você bater, amarrar, persuadir. Isso é legal, isso é legal dar como dica. Ele só vai parar se ele quiser, então não adianta internar a força, não adianta bater, né? Eu tenho vários aqui que se você for conversar ali agora, aqui tem 2 que já foi internado à força e não funcionou, né? O processo ele só funciona quando eu quero. Quando eu decido, quando eu admito que eu tenho um problema com droga e falo, não, eu quero parar, eu quero mudar de vida, né? Foi assim que funcionou para mim e é assim que tem funcionado para milhares de pessoas, né? Nosso tratamento aqui é o seguinte, a pessoa ela vem se ela quer, se ela quiser, ela vai ficar se ela quiser, entendeu? Mas existem regras na casa, que a gente não aceita agressão verbal, a gente não aceita desrespeito, tem que cumprir um cronograma, os meninos fazem laborterapia, né? Tem todo um cronograma, eles não vêm para cá passar tempo, engordar, né? Eles vêm para cá para ser existe regra, existe um processo. Existe, nós temos laborterapia, um cuida do galinheiro, um cuida da horta, um cuida da alimentação, outro da limpeza do banheiro, outro da limpeza da casa, cada um tem o seu papel aqui dentro. E qual que é o seu sonho com isso? Cara, meu sonho é que esse projeto cresça. Hoje a casa está com 9, né? Na verdade foi embora um hoje de manhã, por abstinência, né? Não aguentou, ficou 2 dias aqui na casa e foi embora. Mas o meu sonho é que isso aqui cresça e possa alcançar mais vidas, transformar vidas, né? O sonho da gente é que realmente assim, seja grande. Servir, sabe? Né? Quanto mais seja pessoas grande, transformadas. Que a gente consiga documentar a casa, consiga realmente, né, dar um tratamento de qualidade para cada um. Graças a Deus hoje nós temos pessoas aí que têm nos ajudado, né, a manter isso aqui, né? Eu falo que isso que eu ia te perguntar, como que sobreviveu a casa?
Então, nós temos a ajuda de algumas pessoas, né, cara, que são fiéis, estão com a gente, né, desde o começo, né, e se eu for citar nome aqui, eu vou ser até ingrato, né, porque tem algumas pessoas que estão com a gente desde o começo. A Ana é uma que, mesmo morando nos Estados Unidos, ela ajuda a gente. Hoje a gente tem um outro casal de amigo nosso, né, que é o Luiz Gustavo e a Silvinha. Então é a ajuda de voluntário que... É uma turma que, assim, doa pra gente alguma quantia mensal. Olha, ó, gente, vai estar o Pix, tem Pix? Tem Pix. O Pix vai estar na descrição do vídeo, quem quiser vir conhecer também, né, Dudu? Vou deixar o telefone do Dudu, vou deixar o Instagram dele também. O Pix vai estar na descrição do vídeo para quem quiser ajudar, quiser contribuir, para ele atingir mais vidas, né, atingir mais pessoas aí, fica à vontade. Eu acho que isso aí é uma coisa que a gente pode fazer. Às vezes eu sinto muito, Dudu, que as pessoas querem ajudar uns aos outros, mas não sabem como. Então eu vim esse projeto do podcast agora é também ser uma ferramenta, ser um meio, né, uma ferramenta para quem quiser ajudar, igual eu fiz semana passada com o Baixinho do Morango. Você vê a energia do cara, incrível. Então quem quiser lá comprar um morango dele, quiser lá ajudar ele de alguma forma, quem quiser vir aqui ajudar também a casa de alguma forma, eu acho que isso é uma coisa legal. É uma forma da gente transbordar, é uma forma da gente servir, é uma forma da gente contribuir, né? Porque às vezes a pessoa não tem dinheiro para doar, mas ela tem o tempo dela, né? Às vezes ela tem um carro e ela pode buscar uma doação pra gente. Então, né, vou deixar meu telefone com o Leandro aí, né? Qualquer ajuda é bem-vinda. Eu falo que o mais importante às vezes que a pessoa tem para doar é o tempo dela, e ela não tá sabendo disso. Às vezes meia hora que ela vem passar o dia aqui, conversar com os meninos, né, fazer uma reunião, trazer uma palavra, né, isso aí pra gente hoje é o que a gente mais necessita. Pessoas que queiram se enganjar no trabalho, né, porque é pesado, Leandro. Às vezes as pessoas não imaginam assim, o que a gente passa para manter um projeto desse. Qual que é a maior dificuldade? Cara, nossa maior dificuldade hoje é isso, é material humano. É pessoas para estar vindo aqui, pegar com a gente no arado e agarrar mesmo, sabe? Fazer a obra andar. Né? Hoje, graças a Deus, nós estamos com alguns meninos que já tem um tempo na casa, igual agora tem um que está levando os meninos lá no CAPS agora. Foi levar para o psicólogo. Né? Às vezes a gente precisa disso, de pessoas que falam: Eduardo, o que você está precisando lá? Ou precisa que busque, nós ganhamos uma doação de verdura todo sábado. Nós não estamos tendo como buscar essa doação de verdura, porque no sábado a minha loja está aberta. E às vezes eu não tenho ninguém para ir buscar. E para tirar o nosso carro, nós temos um carro aqui que é antigo, nós ganhamos de... Meu sogro doou, era da minha sogra, né? E aí meu sogro doou esse carro pra gente. E é um carro que gasta muito combustível. Então às vezes a gente sair do Morada Nova para ir no Ceasa buscar coisa, a pessoa não entende que a logística não funciona. Dudu, e como que começou? Fala um pouco de como surgiu o projeto A Casa Restaura. Então, Leandro, a gente já fazia trabalho com dependente químico, né? Acompanhava, né? Eu sempre fui envolvido com isso, até para me ajudar mesmo, né? Eu falo que a gente só ajuda o outro se ajudando. E aí, numa quarta-feira, nós estávamos saindo de um culto lá na igreja Sal da Terra, Centro-Oeste. E aí veio um rapaz até a gente pedir dinheiro, contou uma história triste. E aí eu percebi no dedo dele que o dedo dele estava muito queimado, né? E eu vi que ele era dependente químico. E aí eu brinquei com ele, falei: ó, irmão, você deu sorte que eu tô indo para Patos de Minas, porque se eu tivesse indo para Goiânia eu ia te levar lá na sua casa. Só que eu tô indo levar um rapaz para uma clínica em Patos de Minas, né? Porque eu sabia que aquilo ia mexer com ele. E mexeu. Na hora ele falou: irmão, então não quero dinheiro, eu quero a sua ajuda. Eu preciso me internar, tem 7 dias que eu tô na rua só bebendo água, me drogando, já não tem mais nem efeito, eu preciso de ajuda. E aí... Naquele dia eu já peguei ele, levei para uma casa de acolhimento. No outro dia levamos ele para uma clínica de recuperação, né, onde ele passou por um processo de internação de 6 meses. Depois ficou mais 2 meses nessa casa de recuperação como voluntário. Quando ele saiu, levamos ele para a igreja Sal da Terra. Comecei a levar ele nas reuniões de Narcóticos Anônimos junto comigo. Então ele estava numa ascendente assim, maravilhosa, né? Tava em recuperação mesmo. E aí veio a pandemia. Com a pandemia a igreja fecha as portas, os grupos de autoajuda fecham as portas e ele, bem dizer, ficou sozinho, né? A gente acompanhando, mas pelo telefone, de longe, não é a mesma coisa. E aí ele me ligou na sexta-feira falando que ia usar droga, né? E até falei pra ele, falei: você não vai usar droga, porque se você fosse usar droga, você tinha ido. Você não tinha avisado, né? Você não tinha avisado, você me ligou pedindo socorro, né? E aí falei pra ele: mas eu vou te ajudar, eu tô indo na sua casa te buscar, não usa não que eu tô chegando aí, né? E aí saí, fui na casa dele, busquei ele.
por conta da pandemia, várias casas de recuperação não estavam recebendo ninguém. Tentei umas casas de acolhimento, né? E aí acabei tendo que pôr ele num hotel, né? Meu cunhado, ele trabalha nesse ramo hoteleiro. E aí coloquei ele no hotel, falei, ó, você dorme aí, amanhã nós vamos, né? Porque já era tarde da noite, pandemia. Falei, você dorme aí que amanhã nós vamos te buscar aqui, achar uma clínica pra você. Mesmo que você não usou, pediu ajuda antes, nós vamos te levar para um lugar até se firmar, até passar essa pandemia. E aí ele foi, ficou 2 dias numa casa de recuperação e decidiu ir embora, né? Nessa decisão de ir embora, ele tinha esse sonho de montar um projeto igual esse, uma casa de recuperação, então ele já tinha conseguido muita coisa, através do Rodolfo, do Ditão, né? Das pessoas que são envolvidas com essa ação social, com essa área social, para montar a clínica dele, né? Então ele tinha os móveis, tudo. Só que no que ele saiu, ele teve uma recaída lá na favelinha do Camaro, né? E durante a noite ele vendeu todas as coisas que ele tinha ganhado para doação. Ô, louco. Né? Ele vendeu acabou tudo. Com televisão, sofá, geladeira, botijão tudo de em gás. Troca de crack. Em troca de crack. Em troca de crack. Né? E aí eu lembro que eu tinha viajado, ele apareceu lá na igreja, um pastor da igreja me ligou, falou, Eduardo, aquele rapaz que vocês acompanham tá aqui na porta, parece que ele usou droga. Eu falei, não, deixa eu falar com ele. Aí ele falou, Eduardo, quero ajuda, cara, aconteceu, recaí. Né? Eu falei, não, você tinha que ter me ligado antes de usar, que você não ia usar. Né? Mas quando a pessoa toma a decisão, ela vai, Leandro. É muito difícil você mudar a cabeça de uma pessoa quando ela fala que vai usar. É uma decisão para usar e é uma decisão para poder sair, né? É uma decisão muito forte para sair. Mas para usar é questão de segundo. O cara decidiu, se ele não pedir ajuda, ele vai mesmo. Né? E aí ele me ligou, pediu ajuda, falei, não, nós vamos conseguir uma clínica para você. E aí eu consegui a vaga numa clínica em outra cidade, porque aqui em Uberlândia nenhuma estava pegando. Só que aí veio uma questão que a gente não sabia, ele era portador de HIV, né? Ele tinha HIV e a clínica lá não recebia, né? Mesmo sem eu falar isso para ele, né? Eu falei que a assistente social não iria recebê-lo por conta da pandemia, mas que eu já tinha arrumado outra clínica em Araguari, né? Ele já estava muito abalado, com muita vergonha por ter vendido as coisas que ele ganhou, por ter recaído depois de mais uma tentativa, né? Já era 28 internações que ele tinha. E aí acabou que assim, ele foi para a casa dele, eu falei para ele que eu ia levar ele para a clínica no dia, fomos lá na Igreja Sal da Terra, através do Amor é Mais, montamos o enxoval dele, pegamos uma cesta básica para levar ele para a clínica, só que quando foi pela manhã, o padrasto dele me liga que ele estava lá de pendurado numa corda, né? E aí ele deixou uma carta escrita, né? Eu até tenho essa carta, agradecendo a Igreja Sal da Terra, agradecendo o pessoal do NA que recebeu ele com tanto amor, mas que ele realmente não queria mais viver isso, né? Que há muitos anos lutando contra a dependência química, que ele realmente estava com um sentimento de derrota e que ele queria acabar com o sofrimento dele, né? E aí... Quem suicida quer acabar com a dor, né? Quer tirar a dor. A pessoa não quer tirar a vida, quer tirar a dor, né? E aí eu falo que mexeu muito comigo, Leandro, porque eu nunca tinha visto ninguém suicidando assim, nunca foi pendurado na corda, no quintal da casa dele, né? No começo eu até falei, gente, por que ele suicidou dentro da casa da mãe dele? É porque ali ele se sentiu seguro para fazer aquilo. É loucura a gente falar isso assim, mas até para suicidar eles têm isso, né? Ele procurou aquele lugar porque ali ele se sentiu seguro, perto da mãe dele, que nunca desistiu dele, para tirar a própria vida. E aí, junto com o pessoal do Sal da Terra, a gente conseguiu dar um velório digno para ele, a família dele não tinha condição, né? Juntou o pessoal do Homens de Oração lá e custearam, junto com a pastora Fabiana, o velório dele. E aí eu sei que aquele dia eu fiquei muito abalado, assim, né? Por um momento eu quis me culpar, não, eu podia ter feito algo a mais por ele, né? Eu podia ter deixado ele comigo dentro da minha casa, né? A gente pensa um monte de coisa, né? Mas aí Deus falou comigo, falou, Eduardo, não, ele tinha que ser assim, né? Ele fez a escolha, né? Mas você vai dar continuidade nesse sonho dele, né? E como eu já ajudava um monte de gente e sempre tinha essa burocracia, porque aqui em Uberlândia existe uma burocracia para você internar uma pessoa, né? A maioria dessas clínicas hoje que tem subsídio prefeitura, governo, Leandro, você demora até 15 dias para colocar um dependente químico para dentro. E nesses 15 dias, muitos morrem, muitos não decidem não mais pela internação, sabe? Desistem da internação porque é um processo, faz exame, espera autorização,
né? Então muitos dizem. Se ela recai de novo, e vai aí de novo. Deus colocou isso no meu coração, falou, não, você vai abrir um projeto, vai trabalhar com os renegados, esses que ninguém quer mesmo, que tiver HIV, que tiver, né, problema com justiça, é esse que eu vou te dar para cuidar, né? E aí eu pensei, nossa, eu fiquei muito abalado, mexeu muito comigo, é loucura, insanidade, né, cara? Em plena pandemia, eu trabalhava com confecção, essa confecção estava em processo de falência, né? Falei, não, é loucura, né? Eu mexer com isso, mas, né, Deus falando comigo ali. E aí eu cheguei em casa, chamei a Ellen, né, cara? Chorei muito, né? Abracei ela, falei, Ellen, eu vou dar continuidade no sonho de Sebastião Henrique. Eu vou abrir um projeto social onde as famílias não precisem, né, pagar para os seus entes queridos estar lá em tratamento, né? E ela falou, e no começo eu achei que ela ia rejeitar, falar não, né? Ela falou, não, amor, você já ajuda tanta gente, você é plano de Deus, vamos orar, vamos, né, buscar a direção de Deus e você tem meu apoio. E ali foi o meu aval, porque a Ellen está comigo desde os meus 18 anos, é uma pessoa que sabe tudo que eu passei na vida e mesmo assim nunca desistiu de mim, nunca me abandonou, né? Eu vejo Deus na minha esposa, assim, eu falo que numa das minhas recaídas, eu também pensei em tirar minha vida, Leandro. Pensou? Eu pensei em suicidar, porque a dor era tanta, é o que você falou agora, a gente quer acabar com aquela dor. E eu planejei como que ia ser, porque foi uma recaída um dia antes do Dia das Crianças. E eu usei droga a noite inteira, eu acabei com todo o dinheiro que eu tinha, sabe? E aí eu acordei de manhã, eu não tinha um balão. Esse foi na recaída ou foi antes? Numa das não a última, tive, quer dizer. Não a última. Mas eu planejei até como que eu ia fazer, sabe? Falei, não, vai ser assim, assim, eu vou pegar minha moto, vou bater na frente de um caminhão, que aí meus filhos não vão carregar esse peso, essa culpa que o pai tirou a vida. Vai parecer que foi um acidente, né? E não aconteceu, graças a Deus. Meu filho, cara, a hora que ele tava saindo de casa, nesse Dia das Crianças, minha cunhada Paola teve lá para buscar a Ellen e os meninos para ir almoçar no shopping. E aí eu despedi deles como se fosse uma despedida. E do nada meu filho vira, volta para trás e fala, papai, só queria te falar que esse é meu herói. Você sabia que a mamãe ora todo dia de joelho no nosso closet por você, né? E ali eu falei, nossa Deus, eu quero mais uma chance, né? Eu não quero tirar minha vida. Então, o dia que o Sebastião suicidou, cara, eu me vi ali. Podia ser eu não suportando mais a dor de mais uma recaída e tirando minha vida. E eu falo que foi o maior despertar espiritual que eu tive. Porque aquele dia que eu vi o Sebastião ali e decidi montar esse projeto, você lembrou? Foi onde que eu falei, cara, agora eu vou mudar minha história. Agora eu vou mudar minha história. Às vezes eu chego aqui, os meninos me agradecem, falam, Eduardo, você está salvando minha vida. E mal eles sabem que é eles que estão salvando a minha. Que hoje eu encontrei um propósito, eu encontrei um chamado. As pessoas perguntam, ontem eu estava com um amigo meu na saída, ele falou, Dudu, mas quanto que você ganha lá para trabalhar naquele projeto? Eu falei, cara, eu ganho de Deus. Enquanto a gente trabalha para Deus, Deus trabalha para nossa casa. Meus negócios vão dando certo, minha vida vai funcionando. Eu encontrei um caminho assim de paz, sabe? Um caminho onde você vê uma pessoa voltar a funcionar assim, não tem dinheiro que pague, né? E às vezes eu falo para as pessoas, não ganhe nada, eu faço é tirar do bolso, o povo não acredita, né? Mas esse é um projeto, um trabalho social, voluntário, sem fins lucrativos. Toda doação, todo recurso que entra na casa, ela é usado para casa, né? E hoje a gente já tem buscado subterfúgio da própria casa para ela se manter. Hoje nós temos nosso galinheiro aqui que a gente vende ovo. E aí o dinheiro do ovo a gente compra carne, coisas que a gente não ganha de doação. Porque depois que a gente montou o projeto, eu descobri que tem um monte de coisa que as pessoas não doam, né? Se você pedir um suco, as pessoas não doam suco, porque eles acham que o cara tem problema com droga, ele não pode beber suco, ele tem que beber água, né? Então é doído, cara, é um negócio que assim, quando eu falei pra ela, eu achei que ela ia rejeitar, né? Eu falei, Deus, né? Já que a minha esposa falou pra orar, manda uma luz, um sinal. E aí, sem falar nada para ninguém, no outro dia, a Ana Cláudia, lá dos Estados Unidos, deposita um dinheiro na minha conta, me manda a foto e fala, Dudu, Deus mandou plantar uma semente na sua vida. Deus mandou plantar uma semente na sua vida. Eu sei que não é muito, mas esse é o começo de uma história. Através dessa semente, muitas vidas serão alcançadas. E aí eu falei, cara, é loucura, né? Coloquei um amigo meu para procurar a chácara, tentamos achar uma dentro da cidade, e Deus foi tão bom que direcionou ele para essa chácara, né? No dia que ele passou que o pessoal estava mudando, nós reformamos. Quando a gente chegou aqui estava muito judiado, né? Tivemos que trocar a caixa d'água e tudo que tem aqui. Se você olhar da vassoura ao copo, a garrafa de café, essa peneira, as galinhas, tudo é doação,
né? Tudo é doação, a gente vive de doação. Isso aí eu vou até deixar o Pix, o produtor nosso diretor vai deixar na tela o Pix dele aí, para quem quiser doar. Mas além da doação, eles precisam que você doa seu tempo também, de vir aqui, de conversar com a turma, de conversar com as pessoas, dar carinho, ouvir, falar. Então acho que isso é muito importante também. A vida não é só sobre dinheiro, é sobre servir, é sobre o que a gente pode transformar na vida das pessoas através de uma palavra, através de um momento, através de uma doação do seu tempo. Então o Pix vai ficar para quem quiser ajudar financeiramente. O endereço também da clínica vai estar na descrição do vídeo, junto com o Instagram dele, o Instagram também da clínica. Caso vocês queiram de alguma forma trazer alguém para cá, eles recebem. É só procurar eles aqui, procurar ajuda, que eu acho que é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que ajudar quem está do lado, ajudar uma pessoa que tá precisando. Eu acho que isso é um chamado, eu acho que é o mínimo que nós como ser humano podemos fazer para o outro, a não ser compartilhar um pouco de amor. Irmão, despedir, né? Tamo junto, obrigado pelo convite, pela oportunidade. Eu que te agradeço. Que através desse vídeo aí, pelo menos uma pessoa seja alcançada, né? Quem tá sofrendo aí com problema com droga, né? Igual ele falou, vai deixar nosso contato aí, procura a gente. Se você tá com problema com droga, nós podemos te ajudar. Tem coisa que o ser humano faz, que é o que a gente está fazendo. A gente está doando o nosso tempo e você doando o conteúdo. O resto, agora Deus entrega. Eu penso muito, deixo na mão de Deus. Galera, muito obrigado. Não deixe de curtir, se inscrever, compartilhar essa entrevista para que chegue para mais e mais pessoas. Então é isso. Até a próxima. Um beijo. Fui. Valeu!